para a gente, para os estudos que a gente foi fazer em seguida. Pode passar, por favor? Com base nessas experiências, nós tivemos várias bacias aí que estavam com crise, e aqui no estado de São Paulo, essa bacia de Barretos, por exemplo, era de 230 quilômetros quadrados. Nós tivemos várias outras aí de 500, 300, 250, que também nesse período, no começo dos anos 2001, 2, 3 e tal, sofreram bastante. Então, nós fizemos um relatório interno, que era em maio de 2003, ou seja, já há 18 anos atrás, ou próximo, por favor, para poder fazer uma análise do que seria um balanço hídrico. E, obviamente, que nós descobrimos colocamos para eles que precisava discretizar a bacia, numeração de áreas, etc. E tal. E aqui está 1, 3, 5, 2 e 4. Eu não me lembro quando é que eu fiz esse slide, mas provavelmente já era com base na OTO. Então, vamos para o próximo, por favor. Após esse período, nós tivemos um contrato, o Marcílio fez um contrato, ou dois, acho, dois contratos com a Fundação do Centro Tecnológico de Hidráulica, que é a FCTH, e a equipe do Laboratório de Sistemas de Suporte à Decisão, o LabCid, da Poli, daqui da USP, trabalhou nesses projetos. E a ideia aqui que era, o Marcílio, com a sua genialidade, ele falou, bom, mas isso aqui nós precisamos transformar isso aqui num sistema, né? Vamos bolar um sistema, porque a gente tem área de drenagem, a gente tem cartografia, a gente tem isso, tem aquilo, tem regionalização, é uma questão de fazer conta e fazer verificação. E talvez alguma subjetividade na análise aí e tal, alguma suposição de regularização, etc. Então, nós desenvolvemos esse projeto com o pessoal do LabCid e chegamos num protótipo funcional. Você pode mostrar o próximo, por favor? E aí, essa bacia que ainda é a do Pitangueiras, que a gente usou, é a bacia que a gente já tinha estudado, e a gente tinha mais facilidade, inclusive, para conferir resultados, etc. e tal, que a gente já tinha ela toda planilhada, não sei o que e tal, a gente rodava de um jeito e do outro e obtinha os resultados. E vocês veem que a numeração aqui, ela não é que ela seja aleatória, mas era uma tentativa, graças a Deus que aqui nós começamos de jusante para montante, né? Era uma tentativa de fazer uma numeração, mas não era autocodificação. Infelizmente, nós não tínhamos o conhecimento. Tinha ouvido falar no Otto, Pfafstetter, sabia que existia e tal, mas uma coisa que ficou distante. Não sei por que a gente acabou não pensando nisso antes, foi falta de contato, falta de conversar, falta de discutir. Esse projeto a gente começou, acho que em 2010, terminou em 2012, ou 2011, 2012. Foi um contrato de 12 meses. Então, nós tínhamos aqui a parte geográfica, nós tínhamos as coordenadas dos usos, nós tínhamos a relação de montante para jusante, então a gente podia fazer conta usando os dados da regionalização e os dados da outorga. Então, próximo, por favor. Ele funcionava, você delimitando, você especificando uma disponibilidade natural qualquer que você quisesse, que podia ser da curva de permanência de vazões, próximo, ou a Q710. Vocês podem ver do lado esquerdo, aqui a disponibilidade natural, você escolhia, e inclusive qual a percentagem dessa escolha que você queria que fosse a disponibilidade natural de estiagem. E uma vazão mínima, que nós costumamos usar a Q710. Pode até, se puder voltar um pouquinho, para eu não me perder aqui, é rápido. Oi? Alô? Voltar desse aqui mesmo? É esse aqui, isso. Aí, o que acontece? Aí você especificava a tua entrada de água no sistema e uma restrição mínima que você não queria
que passasse do mínimo em qualquer seção, tá certo? É aquele gráfico que eu mostrei para vocês do perfil do rio com o caminhamento das vazões em direção à foz, aumentando em direção à foz. Existe uma outra, infelizmente eu não coloquei aqui, eu quis economizar slide, é o seguinte, tem um slide que você entrava com o pedido de outorga, você entrava com a solicitação de captação, ou de lançamento, mas o lançamento é a entrada de água, então não tem muita análise para fazer, entendeu? Vamos considerar desse jeito, não estou pensando em qualidade de água aqui, era só uma coisa quantitativa. O importante era, quando a gente tinha captação, a gente entrava na outra, é uma situação parecida com essa, em termos de design, e ele já te dava, quando você entrava naquela vazão, todo o perfil até a foz, de se você ia ter, qual era a seção em que você tinha a menor vazão do balanço, né? Então, fazendo a contabilização, ela já te dava. Então, você já sabia se havia uma agressão à mínima ou não, né? Aí você pode passar o próximo. Então, aqui, ó, do lado esquerdo, vocês veem trechos. Então, tem um trecho lá de cabeceira e vai até o trecho 1, que é o trecho da foz, o último trecho da foz do rio, no Rio Pardo. Ali, essa região é a região de Barretos, é próximo lá da região de Ribeirão Preto, né, do norte do estado. E aí é o seguinte, você tinha, depois de colocar todas os dados da outorga e fazer rodar o sistema, você puxava um gráfico e ele te dava o teu gráfico aí, né? Você tem aí disponibilidade, a disponibilidade do balanço, que a gente começou a chamar, e a mínima lá embaixo, que, no caso, ela não teve problema mais para frente. Bom, vamos para o próximo agora, então. Além de fazer uma análise gráfica simplificada desse jeito, também você tinha mapas temáticos, em que você poderia usar aí algumas variáveis que você quisesse, se está tendo déficit, se está tendo superávit, como é que chama? Na saída do polígono, né, do trecho, é sempre a posição aí na saída do trecho, né? E você poderia individualizar os trechos, analisar sem ser em acumulado, individualmente ou acumulado, e você poderia mexer também naquela parte de configuração na esquerda ali, com cores e quantidade de intervalos, etc. Então, esse protótipo funcionou, só que nós não tínhamos como enfiar dentro desse sistema a bacia autocodificada, porque a gente não tinha feito autocodificação nesse período aqui. Estava começando a fazer. Como nós não tínhamos o produto geográfico para inserir aí, o protótipo serviu como experiência para um próximo contrato que a gente fez. E, por favor, você pode mostrar o próximo? Estou acabando, hein? Isso, já ia lhe avisar, Estou acabando, Francisco. mas eu estou sendo prejudicado pelo delay. Não, a gente está lhe dando mais 5 minutos no máximo aí. Não, A gente tem daí. mais uma apresentação aí para a gente Eu não sei, eu ultrapassar sei. as 18 Meu horas aqui. problema é o delay. Então, o que acontece? Nós finalmente tivemos a autocodificação, finalmente tivemos a relação com a Ana, finalmente conseguimos fazer o nosso pessoal desenvolver isso de uma forma muito interessante. A Regina, se alguém tiver questão a respeito de como isso foi desenvolvido, ela que é a que domina esse tipo de conhecimento aqui. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos depois um sistema que nós chamamos de SSD Balanço Hídrico Web DAE, para uso interno dos nossos funcionários. Isso está em uso até hoje, e ele, inclusive, sistema, e nós fizemos um módulo simplificado dele, que está inserido dentro do sistema de outorga eletrônica. Quando o nosso técnico vai fazer um parecer, ele coloca lá, insere no sistema uma nova outorga de captação, por exemplo, superficial, mas também esse sistema também trabalha com água subterrânea e também pode fazer a integração subterrânea superficial, pode fazer
a junção disso tudo, e ele coloca lá, e ele já tem o resultado no sistema, ele vai lá e busca no algoritmo lá e já sabe o resultado do balanço hídrico simplificado, ou seja, ele não considera mais nada além de o acúmulo de lançamentos e captações e disponibilidade, como tinha mostrado antes para você. E o sistema de autarquia eletrônica vai funcionar mesmo desde fevereiro de 18, e se vocês tiverem interesse, vocês podem acessar pelo www.dae SPGov.br, para vocês darem uma olhada lá. Então, a autocodificação possibilitou esse tipo de avanço. Então, hoje nós temos... Você pode colocar a próxima, por favor? Então, a pessoa, quando... O nível Otto da simulação, você escolhe, quando você escolhe a bacia, no passo seguinte, você escolhe o nível Otto que você vai trabalhar. Tá certo? E o nível Otto, ele define a tua unidade, a tua menor unidade de balanço que você tem, que a gente passou a chamar de unidade de balanço, né? O da esquerda ali seria toda aquela bacia grande, o da direita aqui embaixo seria cada areazinha que está delimitada ali, se vocês estiverem enxergando as linhazinhas que estão delimitadas ali, né? Então, você pode trabalhar com um nível máximo de Otto, e dependendo do tamanho da bacia, o sistema demora mais ou menos para rodar, obviamente. Podemos ver o próximo, por favor? E o que foi legal da Otto é que ela, como disse o Alexandre, ele já te dá, ele já monta a árvore, né? Ele já monta de montante para jusante, de jusante para montante, e você fica com uma facilidade muito grande. Esse sistema, assim como o outro antigo, ele te dá um gráfico de um perfil de rio. Aqui tem 3 variáveis aí, que é a disponibilidade, a mínima e a disponibilidade do balanço. Você, com o mouse, tem aí os valores, as informações. E é interessante que por trás da cartografia, por trás do dado cartográfico, você tem uma rede de fluxo de Aquanet, que permite fazer algumas análises um pouco diferentes aí, tá? Aí vamos para o próximo, estamos terminando. Também aqui você tem mapas temáticos em que você pode querer saber na saída de cada trecho, de cada polígono, como isso é um estudo por polígono. Você tanto pode fazer por caminhamento ao longo do trecho, ou como por polígono. Na parte subterrânea, só por polígono, e na parte mista de água superficial subterrânea, também só por polígono, entendendo que a água subterrânea é bom trabalhar com bacias maiores, pelo problema da exudação do lençol ocorrer muito para jusante, né? Então, pode passar o próximo, por favor? Tem um outro tipo de apresentação de resultado que ele tem, que é um esquema nessa forma que vocês estão vendo aí, que é assim: o que eu tenho aqui? Eu tenho do lado esquerdo, na coluna da esquerda, a parte de baixo é a minha disponibilidade natural num determinado polígono, acumulado aí, tá? Aí tem uma área de drenagem de 35 km², eu tenho uma disponibilidade natural aí de 370, e eu tenho lançamentos da ordem de 300, e depois, que é o pacote de cima, do lado direito eu tenho embaixo a vazão mínima exigida no momento, no ponto, ou no polígono, e as captações superficiais que estão empacotadas em cima. Então, na direita, o tracejado ali, você tem o déficit que você está tendo no local, que no caso aqui era de 500 metros cúbicos por hora, mais ou menos. Por favor, o próximo. Então, o mesmo raciocínio a gente pode fazer para a sazonalidade. Se a gente tendo sazonalidade como dado, informação, ou seja, a variação das captações durante o ano, a gente pode também traçar esse gráfico de sazonalidade para você entender em que período do ano que você tem superávites ou déficits. O próximo, por favor.
uma coisa mais para planejamento também, você pode usar esse sistema. E aqui a gente tem para mostrar para vocês as nossas realidades aqui do estado de São Paulo, né? Aqui é a região de Casa Branca, perto de Porto Ferreira, etc. Vocês têm aqui é Vargem Grande do Sul, está próximo aqui da divisa de Minas Gerais. Vocês podem ver a quantidade que vocês têm de pivô central. O próximo, por favor. Numa ampliação dessa visão do Google Earth, vocês têm também uma visão da quantidade da necessidade de verificação mais apurada de situações como essa, né? Vocês têm aí uma série de pequenos barramentos, uma quantidade enorme de áreas irrigadas do pivô central, e a gente olha assim e fala, não é possível, esses caras devem estar se matando, devem estar brigando e tal, mas não. Tiveram um problema nessa região em 2015, que eles não tiveram água mais para irrigar. Mas depois, se antes, eles não tiveram mais problema. Talvez agora eles passem a ter de novo. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, para mostrar que a autocodificação foi a salvação da lavoura e ela facilita demais o nosso trabalho e possibilitou que a gente tivesse um sistema desse muito interessante, muito legalzinho. E vocês querendo, a gente pode falar a respeito em particular e, inclusive, falar, se alguém tiver interesse em falar com o pessoal lá da Poli, da USP, do Labicide, a gente, obviamente, indica facilmente isso aí. Muito obrigado. Regina, se você quiser complementar alguma coisa, por favor. Não, só agradecer, né? Obrigado. E me despedir. Obrigado, então, Regina e Francisco, pela apresentação do Estado de São Paulo. E eu vou já passar, então, para a última apresentação da tarde de hoje, né? Mas já deixo de antemão um convite a todos para a participação na oficina de amanhã, no mesmo horário, sobre o tema de IDE. A última apresentação vai ser aí do Estado de Santa Catarina, né, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo, que é a SDE de Santa Catarina, e vai ser realizado pelo Vinícius Constante. Vinícius Constante, né, um colega aí de longa data, né, nos conhecemos particularmente há bastante tempo, porque, assim como eu, o Vinícius também é bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, e o Vinícius também é mestre em Geografia pela UFSC, é geógrafo da Secretaria Executiva de Meio Ambiente, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo, de Santa Catarina, com atuação nas áreas principalmente de geoprocessamento e planejamento de recursos hídricos. E atualmente o Vinícius ocupa o cargo de gerente de planejamento e gestão de recursos hídricos e vai compartilhar conosco na oficina aí as experiências de Santa Catarina no desenvolvimento de uma base autocodificada, inclusive aí numa escala bem grande aí, maior até mesmo do que as outras experiências que a gente teve aí. Vinícius, a palavra é sua. É um prazer, você tem aí agora mais ou menos até às 18 horas aí para realizar a sua apresentação aí, sem prejuízo aí do tempo em relação até aos nossos demais apresentações. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite também. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todas e a todos, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela também com vocês. Vocês estão visualizando a tela? Sim, Vinícius, tudo certinho. Ok, obrigado. Bom, primeiramente, né, agradecer o convite, né, da Ana e esse momento, né, de compartilhar com todos os colegas aí dos outros estados é super importante para a gente. Acho que é momentos ricos que a gente tem que sempre manter, né? E as falas anteriores foram todas muito interessantes para a gente também aqui. Acho que vai ser bem bom para os próximos passos que a gente vai dar, né? Bom, eu vou falar um pouco da história, então, da implementação da base autocodificada aqui no estado de Santa Catarina. Ela começou, na verdade, lá em 2010,
onde a gente tinha necessidade de melhorar a nossa base hidrográfica do estado. A gente ficou sabendo, né, dessa metodologia da base autocodificada e que ela seria uma tecnologia interessante para utilizar no nosso sistema de apoio à decisão para recursos hídricos. E a gente estava dentro de um programa com o Banco Mundial, o programa SC Rural. Então a gente, dentro do programa, colocou um projeto para o levantamento aerofotogramétrico do estado, onde foi feito, então, o levantamento do estado inteiro, com fotografias aéreas, né? Foram mais de 70 mil aerofotos, com um pixel de 39 centímetros. E os principais produtos desse aerolevantamento, então, foi a geração de ortofotos coloridas, infravermelho, modelos digitais altimétricos, né, o modelo digital do terreno, de elevação, de superfície, na precisão altimétrica de 1 metro, a restituição da hidrografia no padrão da INDE, né, conforme as normas da EDGV, na escala de 1 para 10 mil, e a base hidrográfica autocodificada. Então, isso tudo foi contratado, né, foi um projeto que durou de 2010 a 2012. O aerolevantamento ele foi utilizado para várias situações, né, na área ambiental, de planejamento urbano também, não foi só para recursos hídricos, fomos nós que contratamos, mas ele teve um uso mais amplo. Mas na área de recursos hídricos, ele foi fundamental para a gente delimitar as bacias hidrográficas com mais precisão, e a partir disso a gente fez a redefinição da divisão hidrográfica estadual, né, das regiões hidrográficas, das unidades de planejamento e gestão, e também foi informação de base para os planos de bacia que vieram depois de 2010 e do Plano Estadual de Recursos Hídricos. E ainda, né, a gente teve a geração da base hidrográfica para utilizar no sistema de apoio à decisão, que é um sistema criado internamente aqui pela Diretoria de Recursos Hídricos, e que antes tinha uma outra lógica de trechos e nós, né, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Acontece que essa primeira versão da base autocodificada, quando a gente começou a trabalhar nela para colocar dentro do sistema, a gente identificou que tinha problemas, né, de codificação. Essa base que foi elaborada pela empresa que fez o aerolevantamento. Ela ainda foi elaborada naquela metodologia inicial que o Alexandre mostrou, com ArcGIS e com macros no Axis, né? E até as classes de feições que eram geradas na época eram um pouco diferentes das que são geradas atualmente, né? Bom, a gente tendo esse problema, a gente entrou em contato, então, com a Ana, para ver, a gente tinha a intenção de só talvez fazer uma correção nos códigos mesmo, né, que a gente identificou ali que tinha problema, e conversando com o Alexandre falou, não, agora a gente já tem uma metodologia mais fácil de trabalhar, acho que vocês podem gerar novamente, a gente auxilia e tudo mais. E a gente falou para o Alexandre, mas a gente só tem o Anderson, que é um consultor nosso de geoprocessamento, e eu aqui, que ainda trabalho com outras coisas, não só com geoprocessamento. Ele falou, não, mas dá para fazer. E na época também, como eles estavam desenvolvendo ali a parte de... iriam começar a trabalhar, se não me engano, com o Uruguai ou com o Iguaçu, a gente começou a trabalhar em conjunto. E aqui são algumas das telas, né, desse período que a gente trabalhou com muita troca de informação com o Alexandre super solícito, o tempo todo nos ajudando. A gente fazia várias reuniões com ele, utilizando o TeamViewer, ele acessava o nosso computador, nos ajudava, foi fantástico, assim, a assessoria que ele nos deu, fundamental, né, assim.
E a gente tinha o modelo digital do terreno, aquele que foi gerado pelo projeto do aerolevantamento, tinha já a hidrografia restituída também, né? Então, a gente trabalhou em cima desse material. Foi um processo longo, né, que a gente intercalou com outras atividades, a gente não conseguiu ter dedicação exclusiva, mas que funcionou muito bem. Aquela imagem menor ali em cima, que tem toda a vertente do Atlântico ali, foi uma das áreas, né, que a gente trabalhou em conjunto com a Ana, né? Essa vertente do Atlântico pegava até o litoral de São Paulo e até o litoral do Rio Grande do Sul e o litoral de Santa Catarina. Bom, após a construção da base autocodificada, a gente, para inserir os dados ainda no SADPlan, que é o nosso sistema de apoio, a gente teve algumas etapas. A gente foi trabalhando com bacia por bacia, né, subbacia por subbacia, alimentando lá no SADPlan. Então, aqui tem algumas bacias afluentes do Uruguai, né, no estado de Santa Catarina, e do Negro, que é o primeiro contribuinte do Iguaçu, né, que também é federal. Atualmente, né, esse processo de inserção dos dados no SADPlan não está completo no estado. Ele está, o que já está todo alimentado no SADPlan, essa parte em verde, essas bacias em verde. Essas bacias em amarelo a gente está concluindo ali a alimentação, e as em laranja ainda precisa alimentar no sistema. Além da base autocodificada, no sistema a gente também gera por autobacia a declividade média, a precipitação média, a largura de rio, para outras informações, né, para gerar os cálculos, principalmente para a parte de qualidade da água, né, é importante ter essas informações também. Então, depois de gerar as autobacias, a gente ainda tem que fazer algumas consistências topológicas para o SADPlan e depois gerar esses produtos, né? Então, a gente vai gerando por bacia também esses produtos para colocar no sistema. Dentro do SADPlan, então, a autocodificação ela é utilizada, né, como uma representação do fluxo hídrico através da OTO, né, que permite determinar as áreas de montante e jusante das bacias, né, num processo mais simples do que a gente tinha antes. Antes a gente utilizava, então, trechos e nós, e o cálculo era mais complicado, e a gente ainda tinha uma base que era bem mais genérica, né, do que a base que a gente passou a trabalhar. Com a codificação, esses cálculos ficaram muito mais fáceis, né, e é a lógica que já foi mostrada pelo Alexandre, foi mostrada nas apresentações anteriores. Com os códigos a gente consegue fazer processos para rodar os balanços hídricos muito mais otimizados, né? Além disso, né, é fácil de extrair algumas informações de qualquer uma das bacias, e uma das coisas, né, a gente trabalhar com a rede de drenagem completa ou só com trechos principais, com diversos níveis de autocodificação. Então, por exemplo, aqui essa bacia, né, no nível 4 é a bacia inteira, no nível 8 a gente tem um nível de detalhamento, lá no nível 11 a gente tem outro nível de detalhamento, né? E uma coisa que a gente passou a fazer também, principalmente nos planos de recursos hídricos, que a gente não precisa ir lá no nível 11 de detalhamento, não precisa ter um detalhamento tão grande, mas às vezes no nível 8, por exemplo, nível 9, nível 8, nível 7, que é o nível que normalmente é escolhido ali para trabalhar os balanços hídricos dos planos, às vezes a gente tem bacias com áreas muito diferentes, e a gente começou a mesclar
alguns níveis de bacia, e assim gerar o que a gente chama de nível zero para o plano de recursos hídricos, né? Então, às vezes, o SADPlan tem alimentado esses vários níveis e ainda um nível zero que é mesclado, que seria o nível ótimo para o plano, né, que a gente utiliza. Normalmente, para a outorga, a gente utiliza um nível um pouco mais detalhado. O SADPlan é um sistema que ele foi desenvolvido primeiramente para planejamento. Então, ele tem mais ferramentas voltadas para os planos, para fazer várias simulações, né? Mas dentre elas tem algumas simulações que são úteis para a outorga e a gente utiliza, né? Só para ter uma ideia, né, de nível de detalhamento, a gente tem bacias de tamanhos diferentes, e tem bacias, por exemplo, como a bacia do Camboriú, que é uma bacia bem pequena, que tem no nível mais detalhado 917 autobacias só. Mas a bacia do Itajaí, por exemplo, que é uma bacia maior, com 72.185 otos, né? Então, para ver que existe uma diferença dependendo do tamanho da bacia. E isso interfere também na velocidade que o sistema roda os balanços hídricos, né? Ele melhorou bastante o desempenho com as otobacias, né? Comparado com o método anterior das otobacias, mas uma bacia do tamanho do Itajaí, se a gente rodar no nível mais detalhado, que tem mais de 72 mil otos, demora bastante. Aqui alguns resultados dos balanços hídricos quantitativos, já em alguma ação, né, que a gente trabalhou. Na esquerda a gente tem o plano de bacia, que na verdade não é da bacia, da região hidrográfica 1, que pega todo o extremo oeste do estado. A bacia principal ali é a bacia do Rio das Antas, mas pega todos os afluentes do Peperiguaçu, que são de divisa com a Argentina também, e alguns outros afluentes do Uruguai. Esse é um balanço que mostra a criticidade de atendimento com a vazão, né, de referência Q95 e a vazão consumível 50% da Q95. Cada plano a gente faz várias simulações, né, até para auxiliar em critérios para outorga também, né? E esse outro mapa aqui da direita, ele é um mapa que foi utilizado num projeto piloto para a outorga da irrigação, onde a gente também fez algumas simulações de nível de atendimento. Então, a gente consegue ver quantos por cento dos usuários da vazão está sendo atendida em cada um dos trechos, né? E dá para ver o quanto que está faltando de água em alguns trechos para ser atendido. Aqui foi utilizado o critério de outorga dessa bacia, que é 50% da Q90. O SADPlan também faz balanços quali-quantitativos, né? Então, aqui na esquerda tem de novo um mapa que é o balanço quali-quantitativo desse plano lá da região hidrográfica 1, e com as classes de enquadramento da situação atual. Então, é um cenário atual, né, de como é que está a situação dos cursos d'água naquela bacia. E já esses outros dois mapas aqui são da bacia do Araranguá, que é no sul do estado, com simulações para alguns dos parâmetros, né? Então, tem várias simulações que podem ser feitas, né? Tanto de quantidade de água como de qualidade. Para a outorga, a gente utiliza mais a QREM, que é um índice que identifica o quanto que tem de vazão remanescente naquele trecho de curso d'água, né? Bom, como considerações finais, já concluindo aqui,
A base hidrográfica ela é fundamental hoje para a gente, né? A base autocodificada, tanto para o planejamento como para o controle, ali para a outorga. Inclusive, a gente está com um sistema de outorga bem recente aqui no estado, né? Implementando ainda, não terminou de implementar completamente. E o SADPlan está integrado a esse sistema de outorga. Agora a gente está fazendo alguns ajustes no SADPlan para que ele até dê respostas um pouco mais rápidas, né, para o sistema. Mas então a base autocodificada é a base, né, da informação ali que é utilizada. É possível dela ser construída internamente por uma equipe pequena. No nosso caso aqui, era praticamente o Anderson trabalhando e eu auxiliei um pouco também, então era uma pessoa e um pouquinho mais do que uma pessoa e um quarto, talvez. Mas se tiver uma equipe um pouco maior e com foco exclusivo, né, nisso, acho que dá para fazer até num tempo mais rápido, né, do que a gente levou bastante tempo aqui nesse processo. No nosso caso aqui, a gente não fez um planejamento de equipe muito adequado. A gente tem uma equipe muito pequena, né, na diretoria de recursos hídricos, e nos momentos que a gente estava com mais capacidade de tempo, a gente dedicava mais tempo. Em outros momentos teve que parar. Por exemplo, no ano passado a gente acabou parando o processo antes de finalizar. E as metodologias desenvolvidas pela Ana também evoluíram muito da primeira versão para agora, então está bem mais fácil, né, de gerar a base, e ela hoje, né, com o PG Hidro, a gente tem uma série de possibilidades, até que o Estado aqui ainda não está utilizando, né? E a gente pretende ver se utiliza mais as ferramentas do PG Hidro, né? E para finalizar, né, o suporte da Ana foi fundamental para a gente, né? Indispensável, na verdade. Acho que sem o suporte a gente não conseguiria chegar aqui onde a gente chegou. Mas a gente tem uma base hoje com uma qualidade excelente, com um detalhamento, né, que atende todas as nossas necessidades aqui, tanto para planejamento como para outorga. Eu fico à disposição, né, e devolvo a palavra, Marcos. Obrigado, Vinícius, por compartilhar a experiência, e é interessante verificar como realmente as equipes, não sei se vocês observaram no objetivo da oficina, a gente fazer uma reflexão também de como os processos de trabalho foram diferentes entre os estados. Houve estados que as próprias equipes executaram o processo, houve estados que contrataram e tiveram apoio de empresas ou da academia, de universidades para apoiar os seus processos, mas em todos os casos teve uma colaboração, uma interseção aí conosco na ANA para coordenar esse processo. É muito importante verificar essas diferentes possibilidades. E nessa linha também é interessante compartilhar uma informação com vocês, né, como eu citei brevemente quando a gente retornou do intervalo, que nós estamos propondo a inclusão dentro do plano de ações previsto aí para o próximo Plano Nacional de Recursos Hídricos, né, que está em fase de elaboração, coordenado pelo MDR, com aí a participação em todo o processo aí da ANA, e um processo participativo amplo, envolvendo inclusive os próprios órgãos gestores estaduais, que são vocês, de estabelecer dentro do programa que vai ser voltado ao instrumento, a implementação do instrumento de sistema de informações, que é um dos instrumentos da nossa política nacional de recursos hídricos, para justamente a criação, estruturação de um comitê ou uma outra forma, né, definição de uma estratégia nacional para um melhor planejamento, desenvolvimento e execução de bases hidrográficas de referência nacional, que envolve, claro,
bases autocodificadas, mas vai envolver também a questão de massas d'água, outras camadas aí no componente de hidrografia, que podem vir a ser discutidas no âmbito de um comitê ou de uma estrutura de discussão desse processo, e aí a participação dos estados é fundamental. A gente quer cada vez mais descentralizar e oportunizar que estados, comitês, entidades de bacia, por exemplo, também participam dessa discussão, para justamente direcionar os esforços. A gente hoje, na ANA, a gente meio que esgotou, considerando a cartografia disponível no país, assim, a autocodificação em maiores escalas do que se tem no nosso território. As iniciativas a mais que podem vir a ser integradas são justamente fruto dos trabalhos de levantamentos próprios dos estados, como o Vinícius apresentou, o próprio Tocantins apresentou, Alagoas também, etc. Vários estados comentaram. Então, esse processo, para onde direcionar, para quais escalas, a multiescalas funciona, né? Os normativos que existem derivados da base hidrográfica, por exemplo, como citado aí por São Paulo, a própria questão de uma resolução que a gente tem na ANA de 2013, que congelou, entre aspas, a atribuição de domínio a partir da escala 1 para 1 milhão, para evitar que a autocodificação, pelo critério de área de drenagem, que é o critério de referência para a determinação do domínio dos cursos d'água, ensejasse a mudança de escalas, ensejasse a mudança de domínio dos cursos d'água. Então, foi congelada uma escala de referência para evitar que esse processo aí trouxesse problemas para a implementação de outros instrumentos, como o outorga e a própria cobrança, né? Então, essa questão normativa também propõe-se que seja discutida também essa questão e os avanços, elas possam ser decididos em um grupo aí maior, que envolva aí estados também, por exemplo, como vocês, além da própria ANA, nessas propostas e discussões relativas à base hidrográfica de referência, né? Eu passo também a palavra para vocês. Eu tinha visto uma inscrição aqui no chat, acredito que se não me engano era da Shirley, né? Eu acho que levantou a mão, não sei se a Shirley quer comentar ou fazer alguma pergunta aos últimos participantes, né? Se a gente não houver perguntas, eu estendo já de antemão o convite, né? Antes de passar a palavra para a Sas, para a Elmara e a Ludmila para fazer o encerramento, estendo o convite para amanhã, às 2h, né? A gente tem a oportunidade nessa oficina, aí para um tema mais amplo, mais aberto, que será o tema de infraestrutura de dados espaciais, e que a gente vai ter um momento, uma oportunidade também de discutir avanços e encaminhamentos maiores aí ao final da oficina, que é uma oficina, amanhã vai ser mais voltada justamente para e daí, o que a gente pretende fazer e avançar para o futuro em relação a todos os esforços que a gente já alcançou nesse sentido de integrar maior aí o próprio SINGRE nessa temática que para nós é tão sensível e tão importante. E antes de concluir também, eu esqueci, né, Amorim, eu queria destacar que não está participando conosco aqui hoje, mas na nossa equipe a gente tem um especialista também fundamental, que é o Aldir, né? O Aldir é um especialista em geoprocessamento da ANA que trabalha muito na correção de toda a questão da hidrografia, todos os ajustes da nossa hidrografia, inserção da toponímia, toda a questão também de dominalidade. É um especialista que trabalha conosco, né? Dou todos os créditos a ele também, que tem uma experiência muito grande nessa parte e trabalha na minha coordenação aqui com o Amorim e com nossos estagiários, nossos colegas, sempre quando a gente tem a disponibilidade. Eu não sei, então, se alguém tem alguma pergunta. Eu estou vendo aqui o Jean comentando aqui a questão das gravações, se realmente leva um tempo aí para conseguir disponibilizar e subir essas gravações para uma plataforma para que as pessoas possam tê-las disponibilizadas, e justamente com o certificado será disponibilizado. Eu estou vendo... Marcos, eu levantei a mão sem querer, tá? Você me desculpa. Não era pergunta, não. Não tem problema então, Shirley, eu agradeço. Aí passo a palavra para o Amorim e depois passo a palavra aí para a equipe da SAS, da Ludmila, da Elmar, para fazer o fechamento. Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer ao pessoal da SAS por ter possibilitado essa primeira parte da oficina, está sendo muito gratificante. E gostaria de agradecer também, gratidão a todos os parceiros aí do SINGRE que trabalharam com a gente na construção dessa base. E essa base, em muitas escalas, ela só existe por conta de vocês. Muito obrigado, gente, e a gente se vê amanhã. E amanhã vai ser bem legal, viu? A gente vai falar sobre a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, sobre recursos hídricos, e vai ser bem interessante, vai ser bem legal, tá bom? Nos vemos amanhã.
Elmar, posso falar um pouquinho, só para despedir? Eu também fiquei empolgada, eu gosto de ver a empolgação da Marinha, né, Fuc, né? Que bom trabalhar assim, né? Gostei também muito do recado aí de Vinícius. É possível construir uma base com pouca gente. Isso é tão bom ouvir, né? Principalmente aí com essa dificuldade de gente nos estados. Aí só queria reforçar esse comentário que o Fukner fez a respeito da criação aí de uma instância, né? Um comitê, uma comissão. Ele comentou no nível do PNRH. Como aqui no Progestão o interesse é muito forte na base autocodificada, com mais foco na questão do balanço hídrico, né, e da outorga, então eu acho que seria legal a gente reforçar, caso os estados todos considerem pertinente, né, como encaminhamento dessa oficina, né, especificamente no dia de hoje, reforçar aqui essa instância, né, tenha representante de todos os estados, exatamente, eu vi aqui que teve Rio Grande do Sul, que está querendo estudar metodologia para identificar regime dos rios, né, tem rios efêmeros, conceito disso, enfim, uma série de questões, né, de outras questões que acho que seria muito oportuno, né, ter uma instância assim, né, para poder acompanhar. Então, eu queria reforçar, né, se vocês considerarem que é pertinente a gente colocar como encaminhamento essa criação dessa comitê, acho que não sei se seria assim, né, para estar acompanhando, né, nos estados esse trabalho da base autocodificada, ok? Era isso. Eu acho que está no mudo. Não, eu queria saber se tem alguma pergunta, algum esclarecimento, se hoje a gente pode encerrar. Foi um dia bastante intenso, né? Com muitas informações, muitas dúvidas, muitas respostas, muitas trocas, né? Se a gente encerra por agora e amanhã a gente retorna às 14h. Então venham com vontade amanhã às 14h, por favor. 2 em ponto a gente começa, para não... A gente recomeça. Não atrasar, que chega às 6 horas, todo mundo está cansado. Cansada. Não, eu vou agora para a reunião com o Flávio agora. Tchau, pessoal. Não se esqueçam de assinar a lista. É só uma vez por dia, tá? Assinou uma vez, tá beleza? E amanhã a gente assina de novo. Obrigada, Jean. Um abraço a todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.